Pessoal, então é o seguinte, boa tarde mais uma vez. Eu sou o professor Irã, né? A maioria de vocês devem me conhecer, vocês todos acho que já pagaram disciplina comigo e tal. Nós iremos começar hoje a nossa disciplina de Físico-Química 3, né? E aí a aula de hoje, ela vai ser basicamente um bate-papo, né? Eu vou apresentar a disciplina para vocês, a gente vai conversar aqui sobre as questões de horário, tá? E, se possível, iremos dar início a conteúdo mesmo, a parte de teoria. Tá? Então, a gente vai fazer uma mistura hoje de conversa, de bate-papo, e dependendo do horário, a gente vai falar um pouco já do conteúdo em si. Tá? Mas essa primeira parte de apresentação de disciplina, iremos ter um diálogo aqui para acertar sempre a melhor o melhor cenário na questão de dias e horários, porque eu coloquei lá no grupo, a gente já tinha definido essa questão de dias e horários, só que eu queria conversar aqui mesmo, ao vivo, com todo mundo, para a gente bater o martelo de fato e na ideia que eu estou colocando aqui, ver se vai ficar bom para todo mundo, ver se vai ficar legal para todo mundo. Os dias da nossa disciplina já estão fechados, é quinta e sexta, tá? Então, todas as atividades referentes à nossa disciplina, elas irão ocorrer quinta e sexta. Agora, se vai ser aula presencial, síncrono, assíncrono, é isso que a gente vai discutir com calma aqui agora, tá? Todo mundo está me escutando bem, né, gente? Sim, professor. Tá, então vamos lá. Deixa só eu compartilhar aqui a tela rápido para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo. Só um minuto. Tá. Todo mundo enxergando a tela aí. Todo mundo está enxergando o slide já aí, né, gente? Sim. Tá, então vamos lá. Então, nossa disciplina, como eu falei para vocês, ela é a disciplina de Físico-Química 3, né? A gente vai estar cursando ela aí agora. A disciplina de Físico-Química 2, vocês já conseguiram terminar? Só para mim já tirar uma dúvida. Todo mundo que está cursando Físico-Química 2 no semestre anterior, todo mundo conseguiu finalizar já? Ou não? Já está rolando a disciplina, no caso, né? Eu finalizei, eu acho que eu finalizei, não sei. É como vocês são de turmas diferentes, aí por isso que eu estou perguntando. Já deve ter gente que deve ter terminado, gente que deve estar cursando, aí eu... Não, professor, mas todo mundo tá pagando a mesma turma, mesmo sendo turma diferente. Ah, entendi. Mas como que uns terminaram e outros não? É porque, tipo, questão de prova final, essas coisas, né? Mas a aula em si já encerrou? Você sabe dizer isso? Já encerraram? Não sei, professor, acho que é questão de estão devendo na atividade, eu acho. Ah, então beleza. Então, vamos lá. Mais na frente eu vou... porque mais na frente essa informação vai ser importante, mas não nesse exato momento. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, antes de falarmos de horário, antes de falarmos de ementa, de conteúdo, essas coisas, eu quero só deixar claro a nossa questão de horário, tá? A nossa disciplina ela vai ser no formato híbrido, né? Então, ela tem aulas remotas e tem aulas presenciais. Toda a parte remota vai seguir sempre aquele mesmo esquema, né? Vai ter os slides no Classroom, as aulas síncronas serão no Google Meet, como está acontecendo aqui nesse exato momento. Então, todo aquele esquema da aula remota que a gente já conhece, né? Agora, a novidade vai ser a questão da aula presencial, né? Que aí vai virar o formato híbrido por conta disso. Uma parcela da disciplina é remoto e a outra parcela é presencial. As minhas definições, eu defini as nossas aulas presenciais, né? E aí a gente, inclusive, entrou em foi colocado algumas alternativas lá no grupo do WhatsApp para a gente poder estabelecer. E, por fim, ficou definido que as nossas aulas presenciais elas iriam ocorrer às quintas-feiras aqui do mês de dezembro, né? Menos essa primeira aqui que está sendo remota. Mas vai ser quinta-feira do dia 9, o dia 16 e o dia 23, né? Então, esses dias, né, essas 3 quintas-feiras, serão aulas presenciais. Por que eu estou falando aqui só do mês de dezembro? Porque lá na frente, tá? Mais para o final de dezembro, a gente já vai começar a
eu vou pelo menos colocar algumas opções aqui das nossas aulas presenciais que irão ter no mês de janeiro, quando voltar, né? Vai voltar no final de janeiro o período, né? E do mês de fevereiro. Então a gente vai discutir as aulas presenciais do mês de janeiro e fevereiro mais para frente, tá? Porque é o seguinte, as nossas aulas aqui, elas estão começando nessa semana, né? Começaram dia 29, né? Você já deve ter informações do calendário, e elas vão até dia 24, sexta-feira, né? E aí elas param e vão retornar somente no final de janeiro, depois do recesso, né? E do recesso das férias acadêmicas dos professores, vocês também vão ter férias, né? Então, final de janeiro volta. E aí essas aulas presenciais de janeiro e fevereiro a gente vai combinar depois, tá? O horário das nossas aulas presenciais, elas serão das 13 horas às 15h25. Aí vocês devem estar achando estranho, né? Porque é o seguinte, ó, essas aulas aqui presenciais, elas vão corresponder, no caso, a 3 aulas, tá? Inicialmente, seriam somente 2 aulas. Elas iriam iniciar das 13 e iriam terminar às 14h30, né? Só que eu estava conversando com o professor Igor e eu peguei mais um horário, teoricamente, que era dele, pelo menos nesse mês de dezembro. Lá no mês de janeiro talvez vai ter algum ajuste, mas pelo menos nesse mês de dezembro, as nossas aulas, elas irão até as 15h25. Então, do turno da tarde, eu vou pegar 3 aulas com vocês, quando for presencial. E aí, depois dessa minha aula, da quinta-feira, vai ser a aula do professor Igor. Então, pelo menos na quinta-feira, quando vocês irem ao campus, vocês vão ter, pelo menos a tarde toda de aula, digamos assim, né, de aula presencial. E aí, a minha ideia de início era que tivesse aula presencial quinta e sexta, mas aí, para uma melhor configuração da maioria, a gente vai deixar as aulas do jeito que está aqui, ó, quinta-feira nesse horário. É óbvio que se mais na frente a maioria sentir necessidade, que a gente tenha aula também na sexta-feira, a semana que eu estiver no campus, em Uricuri, eu posso ministrar aula tranquilo, na sexta-feira presencial também. Isso vai ficar muito a critério de vocês. Porque, assim, tudo que a gente for decidir aqui de questão de horário vai ter que ser sempre pelo bem da maioria. Óbvio que a gente não vai conseguir como é que fala? Contemplar 100%. Mas a gente vai sempre tentar estabelecer uma decisão que contemple a maioria, né? Então, é isso. Então, de início, as nossas aulas, elas são essas, né? As presenciais 9, 16 e 23. Tá? E aí está o horário, 13 às 15h25. Como fica um pouco confuso essa questão de dia e horário, a gente vai ter sempre comunicação constante no grupo, né? Tipo, no dia que vai ter aula presencial, eu vou lá deixar o aviso, gente, aula presencial hoje, e o horário, né? Porque às vezes é tanta aula, tantas aulas em horários diferentes, que às vezes a gente se perde. E aí ainda tem um problema, que a gente tem dias que é presencial e dias que é remoto. E aí também já é mais um agravante, né? Então, eu vou assumir esse compromisso e sempre estar colocando os lembretes lá no nosso grupo, né? Dizendo, pessoal, essa semana é aula presencial, ou no próprio dia eu vou estar falando, relembrando que a aula hoje é presencial. E aí no dia que for remoto, eu vou também deixar o aviso, hoje é aula remota, o link mais tarde, esse tipo de coisa, para a gente não se perder, porque realmente é confuso, tá? É confuso quando você mistura presencial e remoto, causa um embaralho assim a cabeça com questão de data e horário, tá? Agora, as aulas de sexta. Então, mesmo nos dias em que tiver aula presencial, como havíamos combinado, aí na sexta vai ser aula síncrona. Ela vai começar também às 13 horas, e aí nesse caso, ela vai somente até às 14h30. Tá? Então a gente vai ter essas duas modalidades de horário. Quando for presencial, elas correspondem a 3 aulas, quando for síncrona, elas irão corresponder a 2 aulas. Tá? E aí ao longo também da semana, a gente vai ter materiais assíncronos, né? Uma lista de exercício, algum artigo, algum trabalho para vocês estarem executando, estarem fazendo leitura, e esses materiais irão corresponder a aulas assíncronas. E dependendo do conteúdo, se tiver necessidade, eu também posso deixar algum vídeo gravado, que também irá corresponder à aula assíncrona, tá? Mas de caráter, assim, prioritário, que a gente vai ter, são essas informações que estão na tela aqui de vocês. Uma parte presencial e uma parte síncrona. Pessoal, eu queria perguntar para vocês, tá bom assim? Todo mundo está conseguindo entender? Alguma sugestão, algum ajuste? Me avisem aí. Tá sim, professor, me entendendo. Essa disciplina é da tarde mesmo, né, professor?
É da tarde. Da tarde, porque era a turma de 2018.2, né? A turma de 18.2 é da tarde. Deixa eu sair aqui, gente, e deixa eu ver se colocaram alguma coisa no chat. Beleza. Então, gente, podemos passar para frente? Tá combinado assim? Tá tranquilo assim para todo mundo aí? Coloquem no chat ou falem no microfone, não sei. A Raquel, o Frank, a Sara, Danilo, tranquilo para o Danilo já falou, né? Já digitou aqui. Tranquilo para vocês, né? Beleza, então vamos lá. Deixa eu sair daqui. Certo. Então vamos lá. Dando continuação aqui as nossa apresentação de disciplina, a gente vem para a parte também muito importante, né? Que além da questão de horário, dia, a gente tem a parte do conteúdo, né? Que é a ementa da disciplina. Essa disciplina, gente, Físico-Química 3, ela vai abordar três áreas distintas da química, tá? A gente vai trabalhar com eletroquímica, vamos trabalhar com cinética química e vamos trabalhar com fenômenos de adsorção, tá? Fenômenos de adsorção. Tá? Então tá aqui, ó. O primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar vai ser noções gerais, né, de eletroquímica, conceitos bem iniciais que eu vou já conversar com vocês. Nós iremos trabalhar também com a eletroquímica em si, falando de pilhas, especificamente falando de pilhas galvânicas, e vamos falar também de eletrólises, tá? Que são duas coisas aqui dentro do conteúdo de eletroquímica, né? Então, no geral, a eletroquímica vai corresponder a todo esse conteúdo aqui que está na tela de vocês, tá? Então, a eletroquímica vai ser o quê? Vai ser noções gerais, pilhas e eletrólise. É óbvio que eu estou pegando e estou fazendo um resumo do conteúdo, mas aqui no slide que eu vou estar passando para vocês, vai ter todos os pormenores desses conteúdos, né? Os detalhes específicos. Eu estou fazendo apenas um resumo para a gente poder organizar esses conteúdos na mente. Tá? Então, noções gerais, e vamos ver a questão de pilhas e eletrólise. A terceira parte, né, que a gente vai trabalhar aqui, vai ser a parte de cinética química. A cinética química a gente vai ver tudo, né? Velocidade das reações, fatores que influenciam a velocidade. Vamos ver também a questão das leis de velocidade, ver um pouco de catálise, né? Ver um pouco de algumas teorias, né, que servem para explicar as velocidades das reações, né? Teoria da colisão, teoria de Arrhenius, esse tipo de coisa. A gente vai estudar isso aqui nessa parte de cinética química. A nossa quarta parte vai ser estudar os fenômenos de adsorção, né? Tanto a adsorção química quanto a adsorção física. Pelo menos a gente vai estudar principalmente os aspectos qualitativos, né? As características desse tipo de adsorção. Aí o que é esse fenômeno no geral, né? Pelo menos os aspectos químicos interessantes envolvidos nesse fenômeno de adsorção. Nós iremos estudar isso daí, tá? Questão de atendimento. A parte de atendimento, gente, ela segue o mesmo padrão, né? Tipo assim, vocês podem me procurar qualquer dia, né? Ou pelo WhatsApp, né? Nesse slide tinha até meu número, mas como já tem o nosso grupo, vocês podem colocar. Se for uma dúvida comum para o grupo, pode colocar a dúvida no grupo. Se for uma dúvida particular, pode mandar no privado. Essas semanas que irão ter aulas presenciais, as semanas das aulas do dia 9, do dia 16 e do dia 23, eu vou estar em Uricuri, então a gente pode também tirar a dúvida presencial, não tem dia específico. Pode só me mandar uma mensagem e falar, professor, você vai estar no campus tal dia? Aí pode tirar a dúvida tranquilo, presencial. Então, nessa questão de atendimento, eu não costumo deixar muito dia específico. Vocês têm toda a liberdade para me procurar, tá? Tanto presencial quanto online, quanto remoto. Então, eu deixei um slide branco mesmo por conta dessa gama de possibilidades de atendimento. Beleza, gente? Estão conseguindo entender aí? Estão conseguindo acompanhar? Agora,
na questão de livros, né? Essa aqui é uma parte bem interessante e, ao mesmo tempo, bem complicada. Vamos lá. A questão de livro, as minhas aulas, elas são construídas com base, baseado em vários livros, tá? Eu costumo pegar... Porque, às vezes, você tem uma figura no livro, aí você tem outra figura em outro livro, mais didática, e aí você faz sempre essa mistura. Pega de um canto, pega de outro, para tentar deixar o slide mais didático possível. Então, eu sempre fico viajando em vários livros possíveis. Mas, se você perguntar assim, professor, mas um livro para me estudar, para me ler e tal, eu aconselharia esses livros que estão na tela de vocês, tá? Então, a gente vai trabalhar com um livro de Química Geral, para essa parte inicial de Fundamentos de Eletroquímica, né? Parte conceitual bem inicial. É um livro de Química Geral, que a gente vai utilizar. E aí eu coloquei o Atkiss aqui na foto, né, do slide, como referência, mas vocês podem usar o Brau, que é um excelente livro. Inclusive, o capítulo de Eletroquímica do Brau é um dos melhores capítulos, assim, de livro desse conteúdo que eu considero, assim, porque é muito didático, muito fácil de entender eletroquímica no livro do Brau. Tá? Então, qualquer livro de química geral serve. Tá? Eu coloquei o Atkiss aqui como ilustração. E aí, quando a gente for para a parte de eletroquímica um pouco mais formal, um pouco mais aprofundada, aí a gente vai para os livros, iremos para os livros específicos de físico-química. E aí eu coloquei os dois aqui, coloquei o livro do Atkiss como base fundamental, né? Aqui, na verdade, os dois livros são do Atkiss, a diferença mesmo aqui são edições, né? Que uma da, sei lá, oitava edição, esse azul é da oitava edição e esse último aqui da direita, né? É o livro da nona edição, tá? Então a gente vai trabalhar com esses livros do Atkiss aqui também. Lembrando que eu coloquei aqui volume 2, mas a gente vai trabalhar com volume 1 e volume 2, né? A parte de adsorção tem no volume 2, cinética também, mas a parte de eletroquímica tem no volume 1, né? Então a gente vai fazer essa mistura aí. Então, no geral, no geral vai ser essa lógica. O livro de química geral aqui no começo, e quando a gente formos aprofundar um pouco o conteúdo, a gente vai trabalhar com um livro específico de físico-química. E aí tem o Atkiss. É óbvio que tem outros livros de físico-química, mas o mais acessível que eu considero é o Atkiss. Tanto no nível de abordagem, quanto na facilidade de se encontrar, né? Na biblioteca, ou, sei lá, online, às vezes você consegue encontrar também. Então, eu coloco o Atkiss como referência por esses dois motivos. Pela linguagem, didática acessível, e pela disponibilidade de você encontrar relativamente fácil, né? Agora, a gente vai falar um pouco aqui, gente, sobre as questões das avaliativas, né? Questões de prova, avaliação. Todas as atividades, né? Elas são usadas como ferramentas avaliativas, né? Não adianta a gente pensar que uma avaliação ela se resume apenas a uma prova, o aluno sentado na cadeira e resolvendo as questões. Não, a gente considera tudo que é feito na disciplina como ferramentas. Mas é óbvio que lá no final, no quadradinho, quando você vai atribuir a nota ao aluno, você tem que ter aspectos quantitativos, né, para atribuir essa nota. Esses aspectos quantitativos, eles vêm da nota, eles vêm da prova, né? Então a gente a nossa disciplina vai ser constituída de 4 avaliações, né? Eu vou deixar 2 avaliações para eletroquímica, a primeira e a segunda, porque é um conteúdo bastante extenso, né? Vou deixar, né, pelo menos na minha sugestão inicial, eu vou deixar uma terceira prova para o conteúdo de cinética química, tá? E a quarta prova para fenômenos de superfície, tá? Alguém vai perguntar assim, professor, e como é que vai ser a nota? Por exemplo, a primeira prova e a segunda nota, a primeira prova e a segunda prova, a gente vai fazer uma média e vai corresponder à nota 1, que é a nota que vocês têm que ter lá no SWAP. Tem que ter 2 notas no SWAP, na verdade, né? Lá no final da avaliação, no final da disciplina. Então, essa prova 1 e essa prova 2 vai corresponder a uma nota 1, né? A média. A prova 3 e a prova 4, a média vai corresponder à nota 2 de vocês. Aí vocês vão ter a nota 1 e a nota 2, e aí lá no final o próprio SWAP faz a continha e vê se o aluno vai estar aprovado ou recuperação, prova final, esse tipo de coisa, tá? Ao longo da disciplina serão postados também lista de exercício, tá? Que é importante a participação, né? Que façam. E a participação também nas discussões propostas, né? Ou seja, a participação em aula, tá? É uma ferramenta muito útil, muito importante e também é usada como critério avaliativo, né? Porque às vezes o aluno participa muito, né, da
da aula, com perguntas, com assuntos interessantes. Às vezes na prova, por algum motivo, ele não vai tão bem. Então, mas eu percebo que o aluno participa muito da aula, então a gente vai tentar sempre ajudar esse aluno participativo a compor essa nota, esse tipo de coisa. Outra coisa, nesse esquema, gente, as nossas provas, elas não serão no esquema que estávamos tendo lá das aulas remotas. Aqui vai ser prova mesmo presencial, sala de aula. Então, a gente vai reservar, né, mais na frente, dentro dessas aulas que a gente planejou aqui, uma aula específica para a gente fazer a aplicação dessas provas, tá? Pessoal, todo mundo conseguiu entender? Alguma dúvida? Me avisem aí. Deixa eu voltar aqui para a sala, que eu nem sei se ainda estou online. Ah, tô. As provas também serão de forma síncrona, né? Isso. Não, serão presenciais. Serão presenciais, tá bom. Isso. Beleza, posso passar para frente, gente? Tranquilo? O último slide da nossa apresentação da disciplina era esse mesmo aqui, da prova, né? Então, eu vou fechar aqui, né? Então, eu vou estar disponibilizando, gente, esse slide para vocês, junto com a gravação dessa aula aqui também, tá? Para vocês acompanharem com mais detalhes aí, certo? Agora a gente vai bater um papo aqui, gente, antes de entrarmos no conteúdo em si, né, de eletroquímica, a gente vai bater um papo aqui que eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês já estudaram, gente, ao longo do curso de química de vocês, as disciplinas de química geral ou alguma analítica, não sei? Vocês já estudaram alguma coisa de eletroquímica, como oxidação, redução, esse tipo de coisa? Chegaram a estudar em algum momento? Já. Qual disciplina? Vocês lembram? Eu acho que foi em... Deixa eu ver. Acho que foi em geral. Inorgânico ou foi em geral? Acho que foi geral. Como é o nome dele? Renato. Carlos, você queria falar? Pode levantar a mão, pode falar. Não, eu ia perguntar que essa disciplina encerra em março, né? Até março, né? O período. Isso. É pouco tempo, hein? É pouco tempo, cara, é pouco tempo. Muita coisa para pouco tempo, então por isso que a gente vai ter que correr. Então, vocês viram isso em química geral, né? Tá. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês lembram bem, isso aqui a gente vai usar muito lá em cinética e vai usar também aqui em eletroquímica. Vocês lembram bem as regrinhas de derivada e integral lá do cálculo e que vocês devem ter usado em Físico-Química 2 também, Físico-Química 1? Vocês lembram bem? Ou foi uma coisa que vocês estudaram lá em cálculo e ficou por lá? O quê, professor? Didi, não. A parte de cálculo de integrais e derivadas. Eu queria perguntar para vocês, se vocês estudaram somente em cálculo e ficou guardado, ou vocês estudaram em outras disciplinas da química mesmo? Como que está a questão do cálculo de vocês? Vocês acham que está mais ou menos, está bom, está ruim? O que vocês acham? Mas eu lembro que a gente só usou em física. Certo. Em química eu não lembro se nós usamos, não. Cálculo, não. Assim, algumas cores bem pontualzinhas, assim, sabe? Certo. Então, possivelmente, quando estivermos... Não. Físico-química nós usamos, Físico-Química 2. Nós usamos em Físico-Química 2. Tá. Integral. Certo. Por que eu estou perguntando isso aqui para vocês, gente? Porque lá na frente, tanto aqui na parte de eletroquímica, a gente vai usar um pouco, mas lá em cinética vamos usar bastante derivadas integrais. E aí eu preciso
inspecionar com vocês, ver com vocês como que está essa questão de cálculo na cabeça de vocês. Porque dependendo do nível, a gente poderia fazer, sei lá, uma ou duas aulas de revisão de cálculo, desse tipo de cálculo. Para mim, por exemplo, a gente está aqui na parte da química, aí o aluno às vezes não lembra muito, ele estudou, mas ele não lembra. Aí o professor começa a mostrar as equações, leis de velocidade integrada, leis de velocidades derivadas, e o aluno fica sempre se perguntando, poxa, de onde é que está vendo esses números aí? Então, para a gente poder aplicar essas ferramentas matemáticas na química, a gente precisa ter uma base boa, né, dessas ferramentas matemáticas, porque senão vai ficar uma coisa muito sem sentido. Né? O aluno não sabe de onde que veio, para onde que vai, e muitas vezes acaba ficando também uma coisa decoreba. Né? O aluno vai assim, agora eu sei a lei de velocidade integrada, né, de segunda ordem, lá da cinética. Aí o aluno vai decorar a equação. Aí a gente está num nível que a gente não pode. A gente não pode nem precisa decorar as equações, né? A gente está no nível que a gente precisa aprender a desenvolver essas equações e aprender também a interpretar o que essas equações querem mostrar. Né? Porque muitas vezes se você decora, tipo assim, decorar qualquer pessoa consegue, né? E aí muitas vezes a gente precisa entender, né? Como químico, né? A gente precisa entender o que aquela equação está querendo nos dizer, né? Muitas vezes a gente precisa disso. Então, para mim poder entender o que ela está querendo dizer, né, essa equação, eu preciso aprender a desenvolver ou a deduzir. Né? E aí eu sei cada parte ali dentro da equação de onde que vem, né? E aí eu consigo fazer essas interpretações. Porque, por exemplo, o nosso papel como estudante de ciências, né, de química, ou se fosse estudante de física também, mas no geral, como estudante de ciência, a gente tem sempre que ter um papel crítico e analítico das coisas, tanto do que está escrito de forma textual, quanto da forma matemática. Né? Por exemplo, você olha uma equação matemática, como um estudante curioso, que tem que ser, você tem que tentar entender o que ela está mostrando, né? O que ela está querendo dizer. Não apenas olhar ali para a equação e falar assim, eu vou ler essa equação aqui. Tipo, por exemplo, a equação dos gases. A gente olha a equação dos gases e fala assim, PV igual a NRT. Aí só fala isso, essa equação é fácil demais de decorar, mas aí você não entende o que aquela equação está querendo dizer, né, para uma propriedade dos gases. O que aquela equação está mostrando de inter-relação entre as propriedades que estão inseridas dentro daquela equação, né? E nós, como estudantes de química, a gente precisa entender tudo isso, tá? E aí a matemática, ela sempre vai surgir como uma aliada, né? A gente não deve enxergar a matemática como uma espécie vilã. Não, química é bom, mas tem muita matemática, aí fica difícil, fica chato. Não, a matemática ela sempre vem para ajudar. Porque se existisse a química sem matemática, a gente iria sofrer muito mais, né? Iria ser um negócio bem complicado, tá? Outra coisa importante também dentro da química, que eu queria falar para vocês aqui no início, eu geralmente falo isso em todas as disciplinas, é a questão da nossa simbologia, né? Então a química, ela descreve fenômenos e processos, geralmente, através de símbolos, né? Seja uma equação matemática, não deixa de ser um símbolo, seja as equações químicas, por exemplo, né? Então a gente tem todo o simbolismo para descrever os processos, né? E a gente precisa ter bastante cuidado com essa questão de simbolismo. A gente precisa pegar esses símbolos matemáticos e símbolos químicos, todas essas representações e tentar seguir tentar seguir com um formalismo bastante elevado. Como que eu vou falar isso para vocês? Por exemplo, às vezes o aluno ele vai escrever, por exemplo, uma equação química, né? E às vezes ele quer que aquela equação química descreva um processo, mas ele coloca tipo o símbolo lá dos reagentes e produtos, mas ele esquece, por exemplo, dos estados físicos, né? Se você está trabalhando com umas reações que não sejam reações elementares. Aí, por exemplo, a descrição que você está tentando descrever ali, né? Aquilo que você está tentando descrever está falho, né? Você tá faltando. Então, o formalismo que eu digo é a questão de rigor, né? A gente precisa ter um rigor, e esse rigor é o rigor científico, que é tentar descrever as coisas da maneira mais clara possível. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente. Esse papo todo que eu estou falando aqui para vocês, gente, é uma questão mesmo introdutória e bem geral da química, né? Que a gente consegue, que eu sempre deixo como um recado, que é a questão da gente tentar manter um nível, tá? Falta a palavra agora, gente, deu uma falha. Para a gente tentar manter um nível formal de como que vai representar as coisas. É mais ou menos isso, né? Não tentar
não tentar, digamos assim, fazer de qualquer jeito ou representar de qualquer jeito. Então, é mais ou menos essa ideia que eu queria passar para vocês. Deixa eu ver outra coisa que eu teria que falar para vocês de início. Deixa eu ver se me lembro. Eu acho que é basicamente isso. Aí lá dos conteúdos, como eu já tinha mostrado para vocês, nós iremos... Eles são conteúdos que eles não têm tanta relação entre si, né? Os três. Mas, por exemplo, por isso que eu perguntei de Físico-Química 2. Mas, por exemplo, ó, o conteúdo de eletroquímica em si, lá na frente, quando a gente estiver falando da termodinâmica envolvida na eletroquímica, a gente vai trazer conceitos lá da termodinâmica, que a gente viu lá em Físico-Química 1, por exemplo. A gente vai também trabalhar com a questão de equilíbrio, né? O equilíbrio eletroquímico, que aí já deve ter sido uma coisa que você deve ter visto em Físico-Química 2. Não sei, a gente vai dar uma revisada também. Então, os conteúdos em si da Físico-Química 3, eles são independentes, só que eles conversam, digamos assim, entre aspas, com os conteúdos de disciplinas anteriores, tá? Então, a gente precisa também ter em mente isso. Então, por isso que eu fiz uma checagem com vocês, como que estava a disciplina de Físico-Química 2, né? A gente vai usar também muita coisa de Físico-Química 1, né? E aí, lá na parte de fenômenos de adsorção, né, que é o nosso quarto conteúdo, aí lá ele já é um conteúdo um pouco mais independente, né, mas ele também ele tem uma relação um pouco com o conteúdo de cinética, mas também ele trabalha com conteúdos lá de química geral, ou de conteúdos de disciplinas anteriores, como forças intermoleculares, esse tipo de coisa. Então a gente vai ver com calma, tá? Agora, gente, eu vou colocar um slide aqui para a gente comentar sobre o nosso primeiro conteúdo, né, que é as noções básicas de eletroquímica, tá? De noções bem iniciais, que, como vocês viram, alguns lembraram que viram em química geral, outros devem ter visto em química orgânica, então a gente vai fazer aqui uma revisão bem rápida para a gente tentar rever, obviamente, esses conteúdos para dar prosseguimento até chegarmos na parte de eletroquímica em si, né? Porque para a gente poder estudar as pilhas e a eletrólise, a gente precisa ter uma base anterior, que é aquele nosso conteúdo 1, né? Que é o nosso conteúdo básico de eletroquímica. Então, por exemplo, as pilhas, elas trabalham com reações de óxido-redução. Aí, se o aluno não sabe o que é uma reação de óxido-redução, a gente não vai conseguir trabalhar com pilhas, né? Então, a gente precisa ter todo a parte de fundamentos iniciais para poder chegar no conteúdo posterior, tá? Para não virar uma coisa meio jogada, né? Sem lógica. Então, a gente vai tentar ver isso aqui agora, gente. Só compartilhar com vocês aqui o slide. E aí a gente já vai conversar sobre isso daqui. Ó, como eu vou compartilhar o slide, eu não vou conseguir enxergar aqui o chat, gente. Se vocês forem falar alguma coisa, seria interessante que vocês abrissem o microfone, ou eu não sei se levantando a mão aqui no Google Meet, se ele vai chegar a notificação para mim, porque se for no chat, muitas vezes eu não vou conseguir. Mas de vez em quando eu vou tentar parar o slide e dar uma olhada aqui também, para não ficar uma coisa muito sem sentido. Então, vamos lá. Então, tá aqui o slide, nosso slide. Então, a nossa disciplina, né, Física-Química 3, como vocês sabem, nosso conteúdo inicial é de eletroquímica, e aqui vai ser a nossa aula 1, né, em termos de conteúdo, né? A aula anterior, o slide anterior, ele é um slide de apresentação de disciplina, então ele vai estar com esse nome. A nossa aula 1, de fato, é essa daqui, tá? Então, vamos lá. A parte de conceitos iniciais, né? Beleza, a gente vai estudar eletroquímica. Aí o aluno, a primeira pergunta que já vem, básica, né? O aluno já vai perguntar, professor, mas o que é eletroquímica, né? Então, a gente já tem o conceito aqui do que é eletroquímica, né? Então, eletroquímica, esse é um conceito bem geralzão, né? Lá na frente a gente pode até melhorar esse conceito, inclusive, mas esse é o conceito mais fácil de assimilar, né? Ele é o ramo da química que trata da conversão, né, da energia elétrica em energia química e vice-versa, né? Então, ele é um ramo da química que faz essa conversão. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que tem reações químicas que vão produzir eletricidade, né? Então, no geral, é isso. Vão ter reações químicas que vão produzir
eletricidade, reações espontâneas que vão produzir eletricidade. E também vai existir reações químicas que não vão acontecer espontaneamente, mas que se eu inserir eletricidade nesse meio reacional, a reação vai acontecer. Ou seja, a minha energia elétrica ela vai forçar a uma reação acontecer. Então, a eletroquímica ela estuda esses dois tipos de processos. Os processos que vão gerar energia, né, o processo químico que vai gerar energia elétrica, e a energia elétrica usada para forçar o acontecimento de um processo químico. Tá? Vocês todos já devem ter ouvido falar de processos espontâneos e não espontâneos. Né? Então, os espontâneos são quem? São os processos que acontecem naturalmente, sem a necessidade de um meio externo para ele poder acontecer. Né? Então, por exemplo, esse é o exemplo mais básico. Né? Você tem um pé de manga, aí a manga fica madura e cai no chão. Esse é o processo espontâneo. Né? A manga ficou madura e caiu no solo. Ela ficou madura, né? Perdeu a intensidade, a ligação, né, do fruto com a própria árvore, e ela foi em direção ao solo por conta da força da gravidade, digamos assim. Então, isso aqui é um processo espontâneo. Eu não preciso forçar para ele acontecer. Ele vai acontecer naturalmente. Agora, por exemplo, eu quero que essa manga que estava no chão saia do solo e grude lá no pé de manga novamente. Naturalmente, espontaneamente, isso não vai acontecer. Mas se eu forçar, professor, para isso acontecer, vai acontecer. Se você quiser que isso aconteça, aconteça. Mas aí já não vai ser mais um processo espontâneo, natural. Você vai ter que pegar lá no chão, colar lá de algum jeito e voltar para o pé de manga. Ou seja, não é um processo espontâneo. Então, espontâneo e não espontâneo tem essas duas diferenças, né? O espontâneo acontece naturalmente, sem necessidade de uma ação externa, e o não espontâneo é necessário que tenha uma força externa para que ele aconteça. Tá? Então, a gente vai ver isso aí mais na frente. Tá? Vocês todos já devem ter ouvido falar de reações ácido-base. Né? Reações ácido-base são reações muito importantes na química e também na própria bioquímica, e elas têm um importante papel, né, dentro dessas duas áreas da ciência, e um grande número de reações são desse tipo, reações ácido-base. No entanto, um outro grande grupo de reações que acontece dentro da química são as reações de óxido-redução, né? Porque, por exemplo, as reações ácido-base são reações que ocorrem transferências de próton, ou seja, o próton de uma espécie é transferido para outra espécie. Então, são reações de troca de próton. As reações ácido-base, que correspondem a um grande grupo de reações químicas e bioquímicas. O outro grande grupo que temos dentro da química são as reações de óxido-redução. Mas o que são reações de óxido-redução, professor? São as reações que ocorrem com fluxo de elétrons, tá? Então, no geral, na química a gente tem isso. Um grande grupo de reações são reações ácido-base, e um outro grande grupo são reações de óxido-redução, tá? E aí, qual que é a diferença das duas? Uma envolve fluxo de prótons, que é a reação ácido-base, e outra envolve fluxo de elétrons. Então, o que tem a ver, professor, com o que a gente está estudando? Tem a ver com o seguinte modo. As nossas reações que estão envolvidas na eletroquímica são reações do tipo reações de óxido-redução. Ou seja, o fluxo de elétrons vai ter um papel fundamental aqui dentro da eletroquímica. Tá? Então, toda aquela questão de geração de eletricidade ou o uso de eletricidade para acontecer uma reação, ela vai se basear nesse fluxo de elétrons em reações de óxido-redução. Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender o que são essas reações de óxido-redução para mais na frente utilizarmos essas reações dentro lá das pilhas. E aí, tudo isso corresponde ao nosso conteúdo de eletroquímica. Pessoal, deu para entender essa fala inicial? Alguma dúvida? Me avisem aí. Sim, professor. Tá. Deixa eu só voltar no chat aqui. Toda vez que eu fizer uma pausa, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Beleza. Vou voltar aqui no chat. Tá. Então, por enquanto, está tranquilo. A Sara colocou, né, que reações ácido-base formam sal e água, sim, são reações que elas formam sal e água. Antes de iniciarmos, eu vou só dar um exemplo de reações
dióxido de redução, um exemplo bem prático. O nosso exemplo mais prático de todos, né? A gente tem a reação de formação da água, esse tipo de coisa. Mas eu vou falar um exemplo prático, que está, inclusive, no nosso dia a dia, é a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, né? Então, por exemplo, se vocês já tiverem estudado química, você já deve ter estudado química orgânica, vocês devem ter visto que a química orgânica, o principal constituinte da gasolina é o C8H18, que é o octano, né? É o principal constituinte da gasolina. Então, na queima de combustíveis fósseis, no geral, essa queima de combustíveis fósseis, a gente tem uma reação de óxido-redução. Então, por exemplo, eu pego, sei lá, o octano, né, que é o principal combustível da gasolina, e vou fazer a combustão, que é a queima. Então, vou colocar ele na presença de oxigênio. Então, esse tipo de reação aqui, ela sempre gera para a gente, desde que seja uma combustão completa, ela gera sempre CO2, né, que é o gás carbônico, e água, né? E essa daqui é uma típica reação de óxido-redução. Mas o que é reação de oxidação mesmo, professor? É uma reação que tem fluxo de elétrons. E aí já a gente vai entender que fluxo de elétrons é esse, né? Ou seja, para onde que vão esses elétrons e de onde que vêm esses elétrons? Que é a primeira questão que surge, né? A gente pergunta, poxa, tem um fluxo, mas esse fluxo eu preciso entender de onde que vem, para onde que vai. Então, essa parte inicial da eletroquímica, a gente vai tentar entender essa questão do fluxo de elétrons. Então, um exemplo prático de uma reação de oxidorredução é essa, né? A combustão ou a queima de combustíveis fósseis, que é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Tá passando uma moto ali, ou um carro. Aqueles motores são motores de combustão interna. Então, ele está tendo uma reação química, uma reação de combustão. E é uma reação de oxidorredução. Então, é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, por exemplo. Tá? Então, só para deixar claro. Então, vamos lá. Reações de oxidorredução. No geral, a maioria das reações de oxidorredução elas acontecem em meio aquoso, ou seja, na presença de água, né? Ou seja, em solução. Só que nem sempre é assim. Eu falei que no geral, né? Grande maioria, mas nem todas são assim. Então, a gente vai trabalhar de início aqui com uma reação que não está acontecendo em meio aquoso. Tá? Ela não está acontecendo na presença de água, que é a reação do magnésio metálico, né? Aqui é o magnésio sólido, né? Magnésio metálico. Ele está reagindo com oxigênio gasoso, ou seja, a combustão do magnésio, a queima do magnésio, para formar o óxido de magnésio sólido. Né? Então, é uma reação de combustão, certo? Essa reação aqui, gente, ela envolve um fluxo de elétrons, né? Ou seja, ela é uma reação de óxido-redução. A gente vai entender isso aqui agora, tá? Então, como que funciona isso, gente? Nós temos, tá, o magnésio, né? Nessa representação aqui, a gente tem o magnésio, ele sofre uma perda de elétrons, né? O magnésio, ele sofre uma perda de elétrons. Então, os elétrons do magnésio, aqui no meu processo eletroquímico, eles são transferidos para o meu oxigênio, tá? São transferidos para o meu oxigênio. E aí, depois que é transferido, a gente vai ter o processo de formação de espécies com cargas, né? Espécies com cargas a gente chama de íons, né? Então, a gente tem os átomos no geral e a gente tem as espécies carregadas, que a gente chama de íons. Então, as espécies com cargas positivas são os cátions, que vocês devem lembrar. Aqui é só uma aula de revisão, gente. Muita coisa que vocês já devem saber. E as espécies com cargas negativas são os ânions, tá? Então, toda vez que tem essa transferência de elétrons, né? Toda vez que tem essa transferência de elétrons, eu vou formar espécies carregadas. Aí, por exemplo, eu tenho duas espécies, ó. Eu já vou, inclusive, fazer um teste com vocês. Eu gosto muito de fazer teste. Então, eu tenho uma espécie A e tenho a espécie B, tá? E aí, lembrando que a espécie A e a espécie B são dois átomos. E aí, o que acontece? Eu vou ter uma transferência de elétrons do átomo A para o átomo B. Aí eu quero perguntar para vocês, o que vai acontecer com a carga do átomo A e do átomo B, do ponto de vista de carga? O que vai acontecer? Quem vai ficar positivo, quem vai ficar negativo e por quê? Queria que vocês me explicassem isso. Já vai começar por aqui o teste. Para não ficar uma aula só eu falando e vocês ficarem com sono, inclusive. Então a gente já vai tentar exercitar os conhecimentos de vocês. O que vocês acham que vai acontecer aqui, gente, em termos de carga, quando sai o elétron de A para a espécie B? Elétrons do átomo A para o átomo B, por exemplo. O que vocês acham?
B vai ficar carregado negativamente. E o A vai ficar o quê? Positivo, Por quê? porque perdeu o elétron. Quem concorda com o No Carlos caso, aí? no caso, essa aí é de uma reação de ácido base, é? Não. Aqui é só uma reação. Aqui é só um processo de transferência de elétrons. Eu estou falando de ácido base aqui, não. É só uma transferência de elétrons. E eu quero saber as cargas aqui. O que a gente pode inferir em relação às cargas quando eu faço essa transferência de elétrons, tá? E aí, gente, a maioria o que vocês acham? Vocês concordam com o Carlos? Acho que ele está certo? Acho que ele está errado? O que vocês acham aí, os outros? Ou as outras também? Concordo, mesmo que ele esteja carregado eletricamente negativo, e quando ele perde, a gente fala que ele, já no caso está perdendo um elétron para B, ele fica eletricamente positivo. Exatamente. Isso que a Sara falou e que o Carlos também falou. Porque o elétron, como vocês sabem, ele é uma espécie negativa. Então, se esse elemento A ele está perdendo espécies negativas, quer dizer que as espécies positivas elas vão estar em maior quantidades. Consequentemente, eu vou ter um saldo positivo, de cargas positivas. Então, por isso que ele vai virar uma espécie mais, uma espécie carregada positivamente. Já a espécie B, ela está recebendo carga negativa. Se ela está recebendo carga negativa, ela está recebendo o quê? Elétrons, que são partículas negativas. Então, ele vai ficar energizado negativamente, né? E aí, é isso que explica a formação dos íons. Né? O que são íons? São átomos ou moléculas com cargas, né? Então, essa espécie A positiva, ela é um átomo, por exemplo, com carga positiva, que a gente chama de íon positivo ou cátion. A espécie B, ela é uma espécie carregada negativamente, que a gente chama de íon negativo ou chama de ânion, tá? Então, os processos de transferência de elétrons, eles são os processos que eles geram espécies carregadas, né? Eles geram ânions e cátions, ou cátions e ânions e vice-versa, né? Então, essa reação aqui específica, gente, que eu estou mostrando para vocês, vocês vão entender ela como se o magnésio fosse a espécie A e o oxigênio fosse a espécie B, tá? Então, é uma reação de oxirredução. Então, a gente vai entender isso daqui, ó. Então, vamos lá, ó. O magnésio, ele vai perder, no caso, ele vai perder 4 elétrons. Por quê? Porque eu tenho aqui 2 magnésios, né? Ele vai formar um magnésio 2+, né? E aí, no final aqui, eu vou ter um saldo de 4 elétrons liberados, tá? Por quê, professor? Porque o magnésio 2+, só o magnésio 2+, ele libera 2 elétrons. Mas aqui eu tenho 2 magnésios, então vai ser 4 elétrons liberados, tá? Por sua vez, esses 4 elétrons que foram liberados, eles serão absorvidos pelo oxigênio. Então, o oxigênio vai pegar esses 4 elétrons e vai absorvê-los, né? Absorver que eu falo no sentido de captar esses elétrons. E o que vai acontecer? A minha molécula de oxigênio, ela vai ficar energizada negativamente. Né? Com carga mais 2 negativo, tá? Aí, aqui tem a figura dessa reação aqui, gente, ó. Eu tenho essa espécie metálica aqui, ó, é o magnésio, né? Ele é metálico, né? E ele está entrando em contato com o gás oxigênio, né? Que é essa espécie aqui para representar o gás. E aqui eu tenho uma figura representativa dessa reação. Então tá aqui o metal magnésio em verde, reagindo com as moléculas de oxigênio em vermelho. E aí lá no final, ela vai dar origem ao meu óxido de magnésio, que é uma mistura de magnésio 2+, com oxigênio 2-. Então esse meu óxido de magnésio que está aqui bonitinho, ó, esse óxido de magnésio sólido, ele é uma mistura desse magnésio 2+, que vai estar no meio, juntamente com um oxigênio 2-. E essas espécies carregadas negativamente, elas vão atrair-se entre si, elas vão se atrair e vão formar aquele que chama de óxido de magnésio, que você já deve ter estudado lá em inorgânica e ligação iônica, né? Que é a ligação entre espécies carregadas com cargas opostas, por exemplo, né? Então, essas espécies que vão ser geradas no meio, tanto o magnésio 2+, quanto o oxigênio 2-, eles vão interagir entre si
para formar o óxido de magnésio, que é uma espécie sólida, altamente forte, digamos assim, tá? Então, para essa reação acontecer, a gente teve um processo de fluxo de elétrons, ou seja, o elétron saiu de uma espécie e foi para outra espécie, tá? E essa reação aqui, lembrando que ela é uma reação que acontece, ela não acontece em fase aquosa, não tem a presença de água. É só um sólido e um gás para formar um outro sólido, tá? Então, no geral, é isso, ó. Então, vamos lá. O magnésio, ele perde 2 elétrons, né? Aí a gente fez a estequiometria aqui, que virou 4, né? Então, ele vai virar uma espécie magnésio 2+. O oxigênio vai receber esses elétrons, vai virar uma espécie oxigênio 2-. E aí, no meio reacional, eu vou ter o magnésio 2+ e o oxigênio 2-. O que vai acontecer? Eles vão interagir e formar a nossa espécie sólida aqui, que é o óxido de magnésio, que é o produto. Então, você olhando só para essa equação aqui, gente, ó, a gente olhando só para essa equação, a gente não consegue imaginar que aconteceu um fluxo de elétrons, né? Mas aí, quando a gente monta as equações parciais, que a gente chama de semi-reações, a gente consegue entender que existe um fluxo de elétron e de onde que esses elétrons vão e para onde esses elétrons vêm, né? Mais ou menos isso. Então, a gente consegue ter essa ideia. Deixa eu só pegar uma tabela periódica para conferir o negócio. E exatamente isso, tá? Aí, se eu perguntar uma coisa para vocês, gente, bem básica mesmo, bem de química. Eu gosto de fazer perguntas de química, assim, bem básicas. Não é para testar vocês, é para vocês... eu falei testar, mas não é testar. É para vocês atualizarem o conhecimento de vocês, sempre buscando coisas lá do passado da química para a gente poder estar sempre trabalhando com os conceitos de química. Se eu perguntar para vocês, por que o magnésio perdeu 2 elétrons, virou magnésio 2+, e por que ele perdeu 2 e não perdeu 1? Por que ao invés de perder 2, ele não perderia 1, por exemplo? Se eu perguntar isso para vocês, conseguiriam me responder? Como, professor? Ó, aqui, ó, percebam que a gente tem um magnésio 2+ nessa reação aqui, né? Aí eu quero perguntar para vocês, por que ao invés de ser o 2+, não tem o magnésio 1+ aqui nessa reação? Por que não tem? Tem o 2+, por que não tem 1+? O que vocês acham? Porque o NOx mais estável? Porque é o quê? O NOx? NOx mais o quê? Eu não entendi. Estável, mais comum, sei lá. Mais comum. É isso, ó. Porque alguém poderia perguntar, professor, lá formou um magnésio 2+ aqui, ó. Por que não formou um magnésio 3+, por exemplo? Né? Alguém poderia perguntar. E aí, por que o oxigênio ele ficou 2- aqui? Alguém poderia perguntar isso também. Então, isso aqui tem a ver com tabela periódica, né? Bem lá do início. Por exemplo, magnésio, ele está na família 2A, né? Tem a família 1A. Família 1A são os elementos que tendem a perder um elétron, né? Ele tem energia de ionização muito baixa, a primeira energia de ionização muito baixa, então ele perde um elétron. Os elementos da família 2A são elementos que perdem 2 elétrons. Ele tem a primeira e a segunda energia de ionização muito baixa. Então, o magnésio está na família 2A. Então, ele perde com facilidade esses 2 elétrons. Por que ele perde, professor? Lá, eles perdem esses 2 elétrons mais externos para poder ele ter a camada interna, né, completa. Né? Então, ele perde os 2 elétrons para ele poder ter a camada interna completa, para obedecer lá aquela teoria do octeto, que você deve estar lembrando, né? Então, quando ele perde esses 2 elétrons, a camada interna dele tem 8 elétrons, então ele acaba tendo o octeto de elétrons mais completos, né? E aí, se ele perder só um, não resolve, porque ele ainda fica com um elétron, camada incompleta. Aí, quando ele perde os 2, aí ele acaba tendo a sua camada interna completa e ele adquire uma configuração estável de gás nobre. Né? Então, aqui eu estou misturando... Então, só nesse slide aqui eu misturei conceitos de ligação química, conceitos de configuração eletrônica e conceitos de distribuição eletrônica também, né? E de ligação química, né? Que eu acabei de falar para vocês também. Né? Então, ele perde esses 2 elétrons para adquirir uma configuração estável. Né? Então, é por conta disso. E o oxigênio, pessoal, por que ele vira um oxigênio 2-? Né? O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Né? Então, para adquirir o octeto, que são 8 elétrons, ele precisa de quantos elétrons? Ele precisa de mais 2. Ele tem 6. Para adquirir o octeto, né, que é a teoria do octeto, fala que para uma espécie ser estável tem que ter 8 elétrons na camada de valência, então ele tem 6. Então, no geral, oxigênios absorvem mais 2 elétrons, para formar 7, 8, para adquirir a configuração de um gás nobre
e assim adquirir a estabilidade. Então é por isso que o magnésio ele perde 2 e o oxigênio ganha 2. É óbvio que aqui os elétrons, eu estou mostrando no slide 4 elétrons, porque eu tenho 2 magnésios e no final vou formar 2 oxigênios. E a estequiometria ela é dobrada. Mas, no geral, se eu falar de espécies atômicas normais, só de espécies atômicas unitárias, o esquema é esse. O magnésio ele perde 2 e o oxigênio ele absorve 2 para manter a questão da estabilidade. Então, os fluxos de elétrons, eles também estão de acordo com a teoria do octeto, né? Então, seja para a reação química aqui, seja para a própria ligação química em si, né? Então, eles obedecem à teoria do octeto. Deu para entender, pessoal? Eu falei muito rápido. Deixa eu voltar aqui na aula. O que vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Ou falei rápido demais? Beleza, então. Então vamos lá. Deixa eu perguntar. Individual, a Sara já falou. E aí, Eduardo, está conseguindo acompanhar? O Danilo, o Frank, o Carlos, eu sei que tá. Raquel. Eu não sei se tinha outra aluna, não sei se era a Daiane que estava, não sei se saiu. Acho que era a Daiane. Beleza, então vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Certo, já falamos aqui de alguns conceitos iniciais. Deixa eu pegar aqui. Tá. Pessoal, essa mesma equação da formação do óxido de magnésio, ela pode ser formada, né? Ela pode ser mostrada em processos passo a passo, né? Ela pode ser formada em processos passo a passo, né? E aí, eles são mostrados aqui, né? As equações dos processos, mas eu não vou comentar, né? Eu vou, inclusive, pular esse slide, porque ele é justamente isso que a gente acabou de comentar, né? Os elétrons eles vão sair de uma espécie química e vão ser absorvidos por outra espécie química para, no final, formar a nossa equação global. Mas como a gente acabou de ver em detalhes, né? Então, essas equações aqui, elas são só mais do mesmo, assim, que a gente acabou de falar, tá? Então, a gente vai pular isso daqui, tá? Agora a gente vai trabalhar especificamente com essa mesma equação do óxido de magnésio para a gente entender alguns conceitos importantes do que seja uma equação de oxidação e do que seja uma equação de redução, tá? Então, a gente vai trabalhar com a mesma equação para mostrar esse exemplo para vocês, tá? Então, aquela equação global, né, do magnésio, né, essa equação que eu acabei de circular para vocês, ó, essa equação que está circulada aqui, ó, o magnésio reagindo com oxigênio para formar o óxido de magnésio, ela é a minha equação global. Só que para essa equação acontecer, eu tenho várias etapas que acontecem anteriormente, né, que são essas etapas que está aqui na tela de vocês, que a gente comentou. Então, a gente olhando para essa equação, a gente só vê o final do processo, né? A gente só vê o processo bonitinho já encerrado. Mas tem etapas que acontecem no entorno para ter o processo global. E essas etapas são essas que eu já tinha escrevido anteriormente, que é o magnésio, né? Ele perdendo 4 elétrons e o oxigênio absorvendo esses 4 elétrons. Então, vocês vão perceber que os 4 elétrons, na primeira equação, ele está na forma dos produtos, e na segunda equação, os 4 elétrons estão na forma dos reagentes, tá? Então, está na forma do produto, por quê? Porque os elétrons estão sendo liberados. Está na forma dos reagentes na equação de baixo, por quê? Porque os elétrons eles vão ser absorvidos ali, eles vão se combinar com o oxigênio para formar o oxigênio negativo, tá? Então, por isso que tem essa diferença de fluxo, tá? Só que essas duas equações, elas são subdivididas, né, em equações ou reações de oxidação e reações de redução. Então, o que são reações de oxidação? São reações que envolvem a perda de elétrons, tá? Então, isso aqui você já deve saber também. Não é novidade para vocês, então a gente está só revisando. Então, o que é uma reação de oxidação? É aquela reação que envolve perdas de elétrons ou liberação de elétrons. Então, ó, percebe? Os 4 elétrons aqui, ó, eles estão nos produtos. Então, esses elétrons aqui eles estão sendo liberados. Então, essa primeira reação aqui é uma reação
de oxidação, reação de perda de elétrons. Já na minha segunda reação, eu tenho que os 4 elétrons eles vão ser absorvidos pelo oxigênio, né? Então, o oxigênio ele vai fazer o quê? Ele vai ganhar esse elétron, né? Ele vai ganhar. Então, reações de ganho de elétron são reações que a gente chama de reações de redução, né? Então, quando a gente tem reação de redução, são reações que envolvem ganho de elétron. Isso aqui eu estou falando para reação, mas para uma espécie química a regra é a mesma. Por exemplo, uma espécie química pode ser um átomo, um íon, uma molécula que perde elétron ou que libera elétron. É uma espécie que sofreu oxidação. Uma espécie química que ganha elétron é uma espécie que sofreu redução. Então, oxidação e redução são processos que envolvem ganhos e perdas de elétrons. Então, numa reação de oxidação e redução, os elétrons ele é parecido com aqueles conceitos de energia e de matéria. Eles não são criados nem destruídos. Né? Eles são apenas liberados numa reação e absorvidos na outra. Né? Não dá nem para dizer que são transformados, né? Porque elétron é elétron. Então, ele é liberado em um processo e absorvido em outro. Então, as reações de oxidação e redução geralmente são reações casadas. Né? O que é liberado para nenhuma reação é absorvido na outra. E aí, lembrando, essas duas reações aqui, elas se combinam para formar aquela reação global que a gente viu lá, né? E aí isso aqui são chamadas de semi-reações. Então, o que são semi-reações? É aquela equação global que eu tenho, eu apenas desmembrei ela para reações parciais, e aí no final, se eu quiser obter a mesma reação global, é só eu somar as duas. Então, por exemplo, ó, os 4 elétrons aqui, um está no produto, está no reagente, são cancelados. O magnésio e o oxigênio, eles são somados, então vai ser 2 magnésio mais 2 oxigênio, formando 2 magnésio 2 mais com 2 oxigênio 2 menos. O magnésio 2 mais e o oxigênio 2 menos, eles vão se combinar para formar o MgO, né, que é o nosso óxido de magnésio sólido. Tá? Então, essas duas equações que estão mostradas aqui, elas são semi-reações daquela minha equação global que está sendo mostrada aqui na tela de vocês. Então, eu peguei essa equação global aqui e apenas desmembrei ela para identificar as semi-reações que a formam. E aí eu vou identificar quem sofre oxidação, quem sofre redução. Tá? Então, quando eu olho para a equação global, muitas vezes eu não consigo enxergar de onde que os elétrons estão indo para onde que os elétrons estão vindo. Né? Aliás, para onde os elétrons estão indo e de onde os elétrons estão vindo. Eu não consigo identificar muitas vezes. Então, é necessário que eu faça, né, o desmembramento em semi-reações, coloque as reações, a semi-reação de redução e a de oxidação separadas para não poder enxergar esse fluxo, né? Quem que está liberando elétron e quem está absorvendo elétron. Porque se eu olhar para a reação global apenas, eu não consigo muitas vezes identificar isso. Fica meio esquisito. Quando as espécies têm cargas, às vezes eu ainda consigo até identificar, mas quando a espécie não tem carga, eu não consigo. Então, por isso que a gente faz essa análise com base nas semi-reações, para poder facilitar a minha identificação. Tá? Então, a gente já sabe o que é um processo de oxidação e redução. Né? A gente já conseguiu assimilar isso. Né? Redução é ganho de elétrons e oxidação é perda de elétrons. Então, a gente já conseguiu matar esses dois conceitos aí, que vocês já sabiam, mas a gente está apenas fazendo a revisão. Tá? Outro conceito importante, gente, é o conceito de agente redutor, que é uma espécie... O que é o agente redutor? Ela é a espécie que causa a redução. Ou seja, a espécie que favorece a redução da outra. Então, eu queria que vocês olhassem para essa equação aí da tela e me falassem quem que seria o agente redutor. O que você acha que seria o agente redutor aí? Magnésio. O magnésio, tá? Porque vamos lembrar, o magnésio, ele é o carinha que sofre oxidação, ou seja, ele é o carinha que perde elétrons, né? Ele é o cara que perde. O oxigênio, ele é o carinha que ganha elétrons, então ele é o cara que sofre redução, tá? Só que o agente redutor, ele é a espécie que causa, a redução. Então vamos lá, para o oxigênio sofrer a redução, alguém causou com que ele sofresse. Que causa foi essa? Para o oxigênio sofrer a redução, ele precisou receber elétrons de alguém. Quem foi esse alguém? O magnésio. Então, o magnésio é o agente redutor. Ele causa a redução. Tá? Então, ele não é o cara que sofre a redução, ele é o cara que causa. Como que ele causa?
fornecendo elétrons. Aí o oxigênio recebe esses elétrons, sofre a redução. Então, o magnésio ele é o causador. Então, ele é o agente ativo nessa produção de redução. Já o agente oxidante seria quem? Seria o oxigênio. Porque não adianta nada o magnésio liberar os elétrons e não ter quem vai receber. Né? Se não tem quem vai receber, a gente não vai ter caracterização do processo de oxirredução. Então, o agente oxidante é quem? É o oxigênio, porque ele é a espécie que causa a oxidação. Ou seja, o magnésio liberou os elétrons, então o oxigênio vai receber esses elétrons. Então, o oxigênio está funcionando como um agente causador da oxidação do magnésio. Né? Então, a gente tem essas espécies. Por que eu estou falando isso aqui com calma? Porque, gente, isso aqui causa muita confusão, né? Os nomes. Porque realmente é confuso. Você olha assim, cara, o magnésio sofre oxidação e agora ele é o agente redutor, e o oxigênio sofre redução e agora ele é um agente oxidante, porque os nomes, gente, eles são trocados pela própria nomenclatura aqui dos processos, né? Mas, de certa forma, é confuso, mas até hoje a química, elas não conseguiu melhorar essa confusão nos nomes. Mas se você entender a lógica, vocês não vão ter problemas, né? Apesar dos nomes serem confusos, vocês não vão ter problemas se entenderem a lógica, né? Porque, tipo assim, o agente redutor é quem? É aquele cara que causa a redução. Mas ele causa a redução como? Fornecendo elétrons para o outro cara se reduzir. Então, ele é a espécie que sofre oxidação. Deu para entender aí, pessoal, todo mundo? E aí? Deixa eu voltar aqui no chat para ver se vocês estão comentando. Beleza. Pessoal, conseguiram entender, gente, essa parte de agente oxidante e agente redutor? Todo mundo? Tem até um galo cantando agora. Deixa... Tá, então vamos lá. Outro conceito importante, gente, dentro dessa nossa mesma ideia, é a questão de número de oxidação. Porque o número de oxidação, gente, ele vai mostrar para a gente o número de cargas que um átomo teria em uma molécula ou um íon composto se houvesse transferência completa. Então, na verdade, eu vou resumir esse conceito aqui. A gente tem uma reação química, que pode ser inclusive aquela do magnésio e do oxigênio. Eu já identifiquei lá o fluxo de elétrons, né? De onde que ele está saindo e para onde que ele vai. Só que muitas vezes é necessário que eu contabilize esse fluxo de elétrons, né? É necessário que eu contabilize esse fluxo de elétrons. Quantos elétrons está saindo de uma espécie e quantos elétrons a outra espécie está absorvendo. E aí, para eu poder fazer o monitoramento desse número, eu preciso de uma coisa chamada de número de oxidação, tá? Que são os númerozinhos que aparecem nas equações químicas que vão me fornecer como um guia para me identificar o número de elétrons que está nesse processo. E lá na frente, os números de oxidação também serão importantes para mim fazer o balanceamento das equações químicas. Porque, por exemplo, as equações de oxida-redução, elas não são balanceadas você olhando só as espécies que tem de um lado e olhando a que tem do outro e ajustando os númerozinhos. Não. É necessário que a gente tenha um balanceamento levando em consideração também os fluxos de elétrons. Não apenas a quantidade dos elementos que tem lá. Tá? Então é necessário que a gente tenha em mente isso. Então os números de oxidação eles servem para isso. Tá? E aí, ó, muitas vezes as equações químicas, os números de oxidação eles aparecem nessa parte superior. Né? Muitas vezes a gente está estudando eletroquímica e esses números aparecem nas equações de cima. Né? Aparecem os números em cima das equações. E a gente também, quando estiver resolvendo problemas de balanceamento ou determinação de número de oxidação, a gente precisa resolver desse jeito. Né? A gente coloca a equação química e coloca os números de oxidação lá em cima. Tá? Que aí aparece 0, mais 1, menos 1, mais 4, menos 2. E aí, gente, na próxima aula, né, que é a nossa aula de amanhã, nós iremos comentar sobre a determinação desses números de oxidação, tá? A gente vai aprender
pelo menos determinar ou revisar, que de certa forma vocês já devem saber, como que a gente determina esses números, né? Porque existem algumas regras específicas para determinação de número de oxidação. Então, lembrando, quem que são os números de oxidação? São números que servem para identificar o fluxo, quantitativamente, o fluxo de elétrons, né? Qual espécie química está ganhando elétron, está ganhando carga, e qual espécie química está perdendo carga, né? Então, a gente vai fazer essa análise dos números de oxidação para facilitar nosso entendimento das reações redox, tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula, como eu falei, as aulas presenciais elas vão até 3h25, né, se não estiver enganado, e as síncronas elas vão até 2h30, né? Então, a gente já conseguiu falar bastante coisa, então a gente vai encerrar aqui às 12h16, tá? Eu queria perguntar para vocês se ficou alguma dúvida, se deu para entender, se está tranquilo até agora. O que vocês acham? Tá conseguindo me escutar, gente? Beleza, então. Então, gente, eu vou colocar esse slide, tá? Lá no Classroom, né? Juntamente com a gravação. E aí, amanhã, às 13 horas, né, no mesmo horário, a gente tem aula síncrona e a gente continua as nossas discussões sobre processos eletroquímicos. Então, boa tarde para todos vocês aí e até amanhã, gente.